Olhe para o céu em uma tarde de final de verão e você verá centenas de pequenos pontos pretos cortando as nuvens com uma agilidade que desafia a gravidade. As andorinhas são os acrobatas definitivas da natureza, símbolos universais de liberdade e as mensageiras prediletas da mudança das estações. No entanto, existe um mistério silencioso que acompanha essas aves há séculos e que talvez você nunca tenha parado para questionar de forma profunda. Pense bem na sua rotina urbana. É comum encontrarmos pombos sem vida em praças, pardais caídos em calçadas ou até mesmo aves maiores que sucumbiram em meio ao movimento das cidades. Mas quando foi a última vez que você viu uma andorinha morta estirada no chão? A resposta para a grande maioria das pessoas é nunca. Esse sumiço repentino e a ausência de vestígios físicos criam uma aura de mistério que beira o sobrenatural. Para onde elas vão quando o ciclo da vida se encerra? Como é possível que milhões dessas aves cruzem os nossos céus todos os anos e, ainda assim, seus corpos pareçam simplesmente evaporar no ar? Hoje vamos mergulhar em uma investigação fascinante para desvendar os segredos biológicos, geográficos e comportamentais que explicam por que o destino final das andorinhas é um dos segredos mais bem guardados da vida selvagem. Prepare-se para entender que a morte dessas pequenas viajantes é tão discreta e estratégica quanto seu voo. Para começar a decifrar esse enigma, precisamos primeiro entender a natureza extraordinária dessas aves. As andorinhas não são apenas pássaros que voam, elas são máquinas biológicas projetadas para passar quase a totalidade de suas vidas no ar. Diferente de um pombo que caminha entre os humanos em busca de migalhas, ou de um pardal que pousa constantemente em arbustos baixos, as andorinhas são aves estritamente aéreas. Elas caçam insetos em pleno voo, bebem água raspando a superfície de lagos sem parar de bater as asas e algumas espécies são capazes até de dormir enquanto planam em grandes altitudes. Essa característica de vida nas alturas já nos oferece a primeira grande pista sobre o sumiço de seus corpos. Como elas raramente descem ao solo por vontade própria ou por necessidade de alimentação, a probabilidade de uma andorinha morrer em uma área onde seres humanos circulam, como calçadas e ruas pavimentadas, é estatisticamente muito baixa. Elas vivem no céu e, em muitos casos, o céu é também o local onde o processo de sua partida começa. Outro fator determinante é o incrível e perigoso instinto migratório. As andorinhas são viajantes globais. Elas percorrem distâncias que podem superar os 10.000 quilômetros em uma única temporada, fugindo do frio rigoroso em busca de abundância de alimentos em climas mais quentes. Durante essas jornadas épicas, elas atravessam desertos escaldantes, florestas tropicais densas e vastos oceanos onde não há um único centímetro de terra firme para descansar. É justamente nessas rotas migratórias que a maioria das mortes ocorre. Quando uma andorinha sucumba ao cansaço extremo, a tempestades violentas ou a ventos contrários, seu corpo cai em locais completamente inacessíveis para o olhar humano. Milhares de andorinhas encontram seu descanso final nas profundezas dos oceanos ou no solo impenetrável de florestas virgens. Na natureza selvagem, nada é desperdiçado. Um corpo pequeno, que pesa apenas algumas dezenas de gramas, desaparece em questão de horas sob a ação de decompositores e necrófagos que estão sempre à espreita. Além disso, temos que considerar a posição das andorinhas na cadeia alimentar. Elas são presas ágeis, mas não são invencíveis. Aves de rapina como falcões e gaviões são especialistas em capturar andorinhas ainda em pleno voo. Nesses casos, a andorinha nem chega a tocar o solo de forma íntegra. Ela é levada para ninhos em topos de árvores ou penhascos distantes, onde é consumida integralmente. Até mesmo os ossos das andorinhas, que são extremamente finos e pneumáticos para facilitar o voo, são facilmente triturados ou se decompõem com uma velocidade impressionante. O que resta de uma andorinha após o ataque de um predador é tão insignificante que se mistura rapidamente aos detritos da floresta ou ao pó da terra, tornando-se invisível para qualquer pessoa que passe por perto. Mesmo quando vivem em colônias próximas a construções humanas, as andorinhas mantêm uma rotina de descrição absoluta. Elas constroem seus ninhos em locais altos, protegidos e de difícil acesso, como fendas de rochas ou sob os beirais de edifícios muito altos. Se uma ave morre dentro do ninho por causas naturais ou doenças, o corpo permanece escondido da visão pública. Muitas vezes, os outros membros da colônia ou pequenos insetos fazem o trabalho de limpeza do local. O ambiente urbano, que parece tão vasto para nós, para uma andorinha, é apenas um ponto de passagem ou um local de repouso nas alturas.
Elas não interagem com o chão das cidades, e é por isso que a imagem de uma andorinha sem vida em uma calçada é algo tão raro que chega a ser considerado um evento extraordinário. A biologia e o comportamento dessas aves conspiram para que sua morte seja tão privada quanto sua vida é pública e visível nas alturas. Mas as explicações não param por aqui, pois existem detalhes sobre o metabolismo e a estrutura física desses pássaros que tornam seu desaparecimento ainda mais eficiente e rápido do que poderíamos imaginar. Um dos pontos fundamentais para entendermos esse mistério reside na biologia extrema desses animais. As andorinhas possuem um metabolismo incrivelmente acelerado para sustentar o esforço físico monumental de voar por milhares de quilômetros todos os anos. Esse mesmo metabolismo que as mantém vivas e ágeis no ar dita o ritmo do que acontece após a sua partida. Quando uma andorinha morre, o seu corpo minúsculo, composto em grande parte por músculos leves e ossos ocos, conhecidos como ossos pneumáticos, torna-se um alvo fácil para a decomposição e para o banquete da natureza. O processo de degradação de um pássaro desse porte é muito mais veloz do que o de um animal maior. Em questão de pouquíssimas horas, micro-organismos e bactérias começam a agir, e o corpo se desintegra com uma facilidade impressionante. Além da biologia interna, precisamos olhar para o ecossistema invisível que nos rodeia. As cidades e os campos possuem um exército de faxineiros naturais que raramente notamos. Estamos falando de formigas, besouros, baratas e pequenos roedores, além de gatos de rua e aves de rapina urbanas. Para esses animais, uma andorinha que cai no chão é uma fonte preciosa de proteína que não pode ser desperdiçada. Na maioria das vezes, o corpo de uma ave pequena não dura sequer uma hora exposto em uma calçada ou em um jardim. Antes que um ser humano passe e perceba a presença do animal morto, o esquadrão da limpeza da natureza já removeu todas as evidências. O que sobra, como penas e pequenos fragmentos ósseos, é rapidamente espalhado pelo vento ou enterrado pela poeira e pelo movimento das chuvas. Outro fator determinante é o comportamento instintivo de sobrevivência. Na natureza, demonstrar fraqueza é uma sentença de morte imediata perante os predadores. As andorinhas, sendo aves extremamente inteligentes e conectadas ao seu ambiente, possuem o instinto de se esconder quando se sentem doentes ou debilitadas. Elas não morrem simplesmente em pleno voo e caem no meio da rua como nos desenhos animados. Quando uma andorinha sente que suas forças estão se esgotando, ela busca refúgio nos lugares mais inacessíveis possíveis. Elas se enfiam em frestas profundas de telhados, buracos em muros altos, torres de igrejas ou densas copas de árvores. Elas morrem em locais onde o acesso humano é quase nulo. É uma morte privada, silenciosa e protegida de olhares curiosos. Quando o corpo finalmente para, ele já está em um local que funciona como uma tumba natural, onde o processo de decomposição ocorrerá sem que ninguém jamais veja. Não podemos esquecer que as andorinhas são aves migratórias. Grande parte das mortes desses pássaros ocorre durante as exaustivas viagens sazonais. Elas cruzam oceanos, desertos e densas florestas tropicais. Milhares de indivíduos sucumbem ao cansaço, às tempestades ou a predadores durante essas travessias. Nesses casos, o destino final das andorinhas é o fundo do mar ou o solo de florestas remotas, longe de qualquer centro urbano. O cemitério das andorinhas é, na verdade, o próprio trajeto do mundo. Elas morrem no caminho, integrando-se à terra ou à água de locais que nós humanos raramente pisamos. A estrutura física dessas aves também contribui para esse desaparecimento. Como são feitas para serem leves, seus ossos são extremamente finos e frágeis. Diferente de um mamífero que deixa para trás um esqueleto resistente que pode durar anos, os ossos de uma andorinha podem ser triturados pela pressão de uma simples pisada ou corroídos pela acidez do solo em um tempo recorde. Tudo nelas é projetado para a efemeridade. O ciclo de vida da andorinha é um exemplo perfeito de eficiência ecológica, onde nada é desperdiçado e tudo é reciclado de forma quase instantânea pela engrenagem da vida. Portanto, o motivo de nunca vermos andorinhas mortas não é um único segredo sobrenatural, mas sim uma combinação de agilidade biológica, instinto de preservação e a eficiência implacável dos decompositores. Elas vivem no céu, sob a luz do sol, e quando chega a hora de partir, escolhem a sombra e o isolamento, deixando para nós apenas a lembrança de suas acrobacias aéreas. A natureza tem uma forma elegante de varrer para baixo do tapete os vestígios da morte, mantendo o foco sempre na renovação da vida. Se você chegou até aqui, agora entende que o mistério das andorinhas é uma prova de quão perfeita e discreta a natureza pode ser.
Se você achou essas informações fascinantes e quer descobrir mais segredos sobre o mundo das aves e dos animais que nos cercam, não se esqueça de se inscrever no canal. Deixe o seu like para que mais pessoas conheçam essa explicação e comente aqui embaixo se você já teve a raríssima chance de encontrar um pássaro desses no chão ou se, assim como a maioria das pessoas, você sempre se perguntou para onde elas iam. Sua participação ajuda muito a nossa comunidade a crescer. Muito obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo com mais curiosidades incríveis sobre o mundo pet e a vida selvagem.